Olá, meus amados. Hoje eu trago mais um vídeo ao teu coração e eu creio que essa palavra irá falar conosco. Eu creio. Para quem não me conhece, eu sou Marcos. Peço a você encarecidamente que deixe o seu like, que é muito importante para o canal. Amém? E se você não é inscrito no meu canal, eu te convido a tocar aí no sininho todas as notificações aí, inscreva-se, que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Um momento para me fazer a oração antes de começar a palavra. Senhor Deus soberano, Deus altíssimo, Deus santo e poderoso, eu te peço, meu Deus, que eu seja um vaso, um instrumento, uma ferramenta em tuas mãos, que não venha sair palavra do homem, porque a palavra do homem sairá e retornará vazia, mas as tuas palavras nunca, jamais sairão e retornarão vazia. Para qual propósito ela está sendo enviada? Espírito Santo querido, ministra essa palavra, porque o Senhor sonda os corações e pensamentos e sabe a direção que esse vídeo vai alcançar. Eu creio que quando o Senhor quer falar com um servo, uma serva, essa palavra ela é direcionada a essa pessoa. Que assim seja conforme a tua vontade, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Hoje, meus amados, eu trago aqui uma palavra em Jó. Jó era um homem reto nos seus caminhos diante do Senhor. Mas essa palavra hoje vai nos ensinar que a gente tem que estar vigilante a todo tempo. Por quê? Porque o inimigo ele está atento aos nossos passos. Ele observa as nossas condutas, procurando falhas, procurando algo que possa nos acusar. Então, meu amado, a legalidade do diabo contra a nossa vida é nós mesmos que damos. Amém? Então nós temos que ficar muito atento com isso. Muitas das vezes o inimigo ele causa dor, ele causa situações em nossa vida, mesmo nós estamos na presença do Senhor. Eu quero que você compreenda e entenda quando é ataque e quando não é ataque. Amém, meus amados? A gente tem que estar em constante oração, pedindo para Deus, sabedoria, discernimento, que Ele nos guarde debaixo da potente mão dEle, porque só Ele pode nos livrar. Eu e você, meu amado, nós lutamos com algo que nós não vimos. Então é muito difícil, é muito complicado. E qual é a nossa defesa? É Cristo Jesus. Quem é que nos protege? É Cristo Jesus. Então nós temos que andar na presença para não darmos chance nenhuma para o inimigo ter êxito contra a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui Jó capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000, e ovelhas 3.000, camelos 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e eram também muitíssimos os servos e o seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os dos Oriente. E ia seus filhos à casa um dos outros, fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que, decorrido o turno de dia de seus banquetes, Jó os
santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e maldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que o filho de Deus vieram apacentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Meu amado, aqui nessa leitura a gente vai aprender muito. Olha que Jó, ele era um homem temente. Era um homem que andava conforme a vontade do Senhor. E mesmo assim, Satanás observava ele. Por quê? Porque o inimigo, ele sempre vai querer o meu mal e o seu mal. O diabo, meu amado, ele não pode mudar mais o seu destino. O diabo, ele não vai se preocupar em mudar o seu destino, porque não pode ser mudado. Mas o diabo está preocupado em mudar o meu e o seu destino. Você está entendendo como é que é as hóstias malignas? Como o diabo age com as suas astúcias? Então nós temos que estar vigilantes. O que é que Jó fazia aqui? Levantava de madrugada. Jó, ele estava constantemente vigilante. O diabo, ele não achava brecha em Ló. Mas como ele é tentador, como ele está sempre querendo fazer o mal, ele só sabe fazer o mal. Eu vou ler aqui para vocês aqui e vou explicando. O versículo 1: e havia um homem na terra, em Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Você está entendendo, meu amado? Às vezes nossa vida está ali, sabe? Tudo dentro do esperável, tudo normal, e de repente a sua vida, sabe? Vem uma preocupação, vem um levante, vem algo para tirar a nossa paz que a gente não sabe o que é. Você está vendo aqui, meu amado? Como que é as hóstias malignas, o mundo espiritual, como é que é? Se não fosse, né, a proteção do Senhor, a gente não suportaria, meu amado. É ataque em cima de ataque, né, em cima das nossas vidas. Mas quem nos sustenta de pé é Cristo Jesus. Quem nos sustenta de pé é o Deus Altíssimo, o Deus Soberano. Ele dá sempre escape para a gente. Ele não vai permitir que o inimigo tenha êxito sobre a nossa vida. Jó era um homem reto. Então o que é que acontecia? O maligno, ele não achava brecha. Porque quando a gente peca, o que acontece? A gente dá legalidade ao maligno agir na minha vida e na sua vida. Mas no caso de Jó aqui, Jó era reto. Ele não pendia nem para a direita e nem para a esquerda. Então o maligno, não achando nenhuma possibilidade de atacar Jó,
ele procurou outros meios, porque ele é astuto, ele é sagaz. O maligno não tem coração, não tem piedade de ninguém. Eu quero que você compreenda isso, para que você esteja atento e não brinca. O maligno não brinca de ser diabo, meu amado. Não vai querer peitar a vontade da carne, que você se quebra, que você cai. O Jó aqui, o que ele fazia? Desviava do mal. É isso que eu e você nós temos que fazer. E resistir em oração, pedir força para Deus, para nos sustentar e nos renovar a cada dia. Porque não é fácil a vida de um crente. Esse mundo tem muitas tentações, tem muita cilada, tem muita emboscada contra a vida do cristão. E o que é que sustenta a gente de pé? Oração e jejum, e estar buscando a presença do Senhor. Porque só isso pode nos sustentar de pé. Olha o 2. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e eram também muitíssimos os servos e o seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Jó era riquíssimo, mas o maligno, ele olhando, observando Ló, ele pensa, do jeito que Ló, até eu ia adorar o Senhor, porque o Senhor abençoou Ló extravagantemente. Jó tem de tudo, Jó é riquíssimo, mas tira tudo dele para ver se ele vai te glorificar. Por isso que eu sempre falo, o diabo, ele só entende das coisas terrenas, que é do homem, do alto. O que é espiritual, o maligno, ele não entende, ele não compreende isso. Mal sabia ele que Jó, tendo essas coisas ou não, Jó ia glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso aqui nos ensina, meu amado, que nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor nos momentos bons e nos momentos ruins. Nós não podemos oscilar. Nós temos que adorar na abundância e adorar na escassez, como Paulo fala. Ao 4. E ia seus filhos à casa um dos outros, fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas irmãs, mas para comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que, ocorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó, eu acredito que Jó orava, Jó apresentava a sua vida, a sua família, tudo que ele tinha. E Jó é uma lição para mim e para você, meu amado. É uma lição que nós temos que seguir. A gente tem tempo para tudo, mas quando é para levantar de madrugada, para orar, buscar a face do Senhor, a gente não tem força. Só tem força para aquilo que nos interessa. E mal sabemos que nós deixamos de fazer isso, nós cada dia mais ficamos fracos. Por quê? Porque quem nos sustenta de pé é Cristo Jesus. A nossa intimidade, a gente tem que encurtar a distância entre nós e Cristo Jesus. Não pode haver, sabe? Não pode haver espaço. Amém? Ao 6. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante
o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, o inimigo ele está sempre atento nas coisas que acontecem no mundo. Por quê? Para que ele possa agir. Tá ruim. Vou dar um exemplo aqui. Tá tendo uma guerra lá na Ucrânia contra a Rússia. Ali, meu amado, você acha que ele não age de um lado e do outro para essa guerra continuar e muitas vidas ser ceifadas? É dessa forma. O maligno, ele se alimenta da desgraça dos outros. Ele sente prazer. O maligno, ele não tem como mudar mais o seu destino, a sua rota, porque ele já sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo. Então o intuito dele é o quê? É mudar o destino da criação do Senhor nosso Deus, que somos nós. Ele quer, o interesse dele é mudar o destino da nossa alma, do céu, para querer levar junto com ele para o inferno. Então eu e você, nós temos que estar atentos e fugir, sair da presença do mal. Ó 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, também temente a Deus e que se desvia do mal. Você está entendendo? Se desvia do mal. Do mesmo jeito que Deus está atento a cada um dos seus servos, o maligno também está atento a cada um de nós. Para quê? Para quando nós dermos a brecha, ele agir. Muitas das coisas, meus amados, que vêm sobre as nossas vidas é que nós demos brecha. Nós erramos e falhamos em alguma coisa que deu legalidade para o maligno entrar e fazer o que ele quer. Amém? Até aqui você está entendendo, meu amado? Eu quero que você comece a vigiar mais em certo lugar que você vai, com quem que você conversa, com quem que você anda. Você tem que saber essas coisas, porque pessoas também podem te conduzir, te tirar da presença do Senhor. Como que você é um cristão e está no meio de pessoas que não são cristãos? Não tem como. O que você quer conversar não vai agradar ele, e nem o que eles conversar vai agradar você. Então, eu sempre falo isso. Quando eu vou para o campo de batalha, eu vou para falar da palavra do Senhor. Se eu quero conversar, eu converso com um irmão que fala a mesma língua, que entende e que está na mesma direção. Você sentar na mesa com uma pessoa que não é cristão, você pode ver. Ou só vai falar o que não vai te agradar. A pessoa às vezes é casado e fala de outra mulher, fala de bebedice, fala de não sei o que. Então você tem que estar atento a isso, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quanto isso aí, eu não tive preocupação com isso, porque quando eu me converti, desapareceram tudo. Ó 9. E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Olha para você ver que o maligno, ele sempre coloca dúvida. Às vezes, meu amado, a gente pensa em fazer algo, na obra, algo que vai agradar a Deus. O inimigo lança setas e dados para te confundir, para te colocar dúvida. Aquilo querendo colocar dúvida em quem? Em Deus. Olha para você ver a petulância do maligno. Ele querendo colocar em dúvida o que Deus falou a respeito de Jó. E porventura tu não cercaste
de proteção a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Olha para você ver que ele observou até as coisas que Ló tem. Eu sempre falo, meu amado, o maligno, ele não brinca de ser diabo. Mas muitos cristãos aí não acham que isso é balela, que não sei o que. Eu não quero que você tenha medo do maligno, do diabo, mas que você esteja atento, vigilante, porque maior é que está conosco. Amém? O Senhor dá uma ordem, os malignos, as trevas, eles prostam diante do Senhor. Amém, meus amados? Glória a Deus, aleluia. Ó 11, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha para você ver. O Deus Altíssimo aqui já sabia o que ele estava planejando. Mas como Deus sonda os corações e pensamentos, Deus sabia que se ele tirasse tudo isso de Jó, Jó ainda ia continuar na presença, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi o que? Atacar Ló, atacar e destruir, porque o diabo, meu amado, ele não sabe fazer outra coisa senão matar, roubar, destruir e acusar. Só isso. O coração do maligno não tem outra coisa. E sucedeu em um dia em que seus filhos, suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois levaram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram também aos moços, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio a eles do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a ti a nova. Aleluias! Olha para você ver, meu amado. A destruição foi completa de todos os bens de Ló. Acabou com tudo. O maligno, ele só sabe fazer isso. Então, meu amado, esteja em constante oração. Apresente a sua vida, a sua família ao Senhor.
Pede ao Senhor para guardar debaixo da sua potente mão e livrar de toda astuta e cilada do maligno que ele possa tramar contra a sua vida, contra a sua família. Não deixa de orar, não deixa de apresentar a sua vida, a sua família ao Deus poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode nos proteger, porque aquele que está na presença do Senhor, como Jó aqui, o maligno, ele só vai observar, mas ele não tem poder de tocar. Aqui, no caso de Jó, Deus permitiu. Para quê? Para dar tudo em dobro para Ló. Deu tudo em dobro para Ló. E então, olha o 20. E então Jó se levantou, rasgou os seus mantos, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Olha para você ver. E adorou. Às vezes muitos irmãos aí, por um momento adverso, começam a murmurar. Jó aqui perdeu tudo. Tudo. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É forte isso aqui, meu amado. Isso aqui nos ensina que na adversidade a gente tem que adorar a Deus também. Amém, meu amado? Eu não sei o momento adverso, o momento contrário que está vindo sobre a sua vida, mas creia que esse Deus é poderoso para te honrar, mesmo na dificuldade. Deus ele tem a capacidade de pegar a adversidade que vem sobre a nossa vida e colocar a nosso favor. Amém? Glória a Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás persiste em afligir a Jó, e num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor: Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Tá entendendo? Sem causa nenhuma. Jó não tinha causa nenhuma para condenar, para vir essas coisas sobre a vida de Ló. Mas o maligno, ele não quer saber se você está certo ou se você está errado. Ele acusa do mesmo jeito, meu amado. Então, não dá ouvido, não caia na seta de Satanás, porque às vezes ele lança setas e dados na nossa mente para nos confundir na direção, no propósito que Deus quer para mim e para você. Não dá ouvido às fábulas de Satanás. Repreende quando vier alguma seta, algum pensamento contrário na sua mente. Você abre a sua boca e repreenda: Satanás, eu não aceito as tuas setas e teus dados. Eu repreendo em nome de Jesus. E então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O maligno, ele queria de qualquer forma fazer Jó blasfemar. Assim, meu amado, é na minha vida e na sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado antes de falar,
Às vezes nós passamos por vem um momento adverso, difícil, a gente já começa a murmurar: por que isso está acontecendo comigo? Que não sei o que. Já pensa em deixar de buscar o Senhor, de ir para a igreja. É sempre assim. As provas que vêm sobre a nossa vida, meu amado, é para nos fortalecer. Aqui, no caso de Jó, fortaleceu Jó mais ainda, porque Deus, ele deu tudo em dobro para Jó. O inimigo tentou de todas as formas, mas Jó não blasfemou contra Deus. Eu quero que essa palavra entre em teu coração e te fortaleça mais e mais ainda. Amém? Glória a Deus, aleluia. É dessa forma que nós temos que ser, como Jó, quando temos ali a abundância de todas as coisas, né? Temos ali a fartura, nós glorifica e exalta o nome do Senhor. Na escassez, nós também exalta e glorifica o nome do Senhor. Porque às vezes vem algo sobre a nossa vida, não é para nos destruir não, meu amado, mas é para nos fortalecer na caminhada, na presença do Deus Altíssimo, Deus Soberano, do Senhor Jesus Cristo, amém? Que essa palavra vá para qual propósito que ela está sendo enviada. Não tenha medo do momento adverso que você está passando, amém? Confia nesse Deus, assim como ele fez na vida de Jó, vai fazer na minha e na sua vida, porque não tem impossível para Deus, amém? Confia e continua na caminhada, não desiste, não olha para trás, porque o Senhor é contigo, amém? Glória a Deus, até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, amém? E graças a Deus, amém, Jesus.